Anatomia da superfície cerebral vista por exames de imagem. Aula apresentada pelo Dr. Luiz Felipe Godoy no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Primeiro, boa tarde a todos. É uma alegria a gente ter mais uma aula aqui do nosso curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica. Esse curso é coordenado por mim, pela doutora Leila da Rosa e pelo Dr. Wayne. E a função é ensino, né, principalmente direcionado para os nossos residentes, mas também muitos alunos aí são convidados. E hoje a gente tem a alegria aí de convidar o Dr. Luiz Felipe Godoy, que é neuroradiologista. Ele é nosso colega do Hospital das Clínicas, da nossa reunião do grupo de tumores. Ele é uma peça-chave da nossa reunião, sempre ajudando a gente a tirar as nossas dúvidas neuroradiológicas. Então, para todos os alunos que estão aqui, saibam que todo mundo tem dificuldade em ver a ressonância, né? Não é uma dificuldade só do aluno, só do residente, mas dos profissionais mesmo. Todo mundo que lida com a neurociência em si, uma hora ou outra tem que ver uma ressonância, e a gente tem dificuldades. E lógico que menos do que o neuroradiologista, que também tem as suas dificuldades, mas a gente em grupo acaba resolvendo as dúvidas, né? E o Luiz é a nossa peça-chave para, às vezes, afinar um diagnóstico e a gente poder tomar uma conduta. E o Luiz Felipe, ele se dedica a duas grandes instituições, né? Se dedica ao Hospital das Clínicas, ao Instituto de Radiologia, né, que faz parte do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, e também ao Hospital Israelita Albert Einstein, ele também é parte do corpo clínico, faz parte do setor da radiologia também. Então, a gente se conhece desses dois segmentos, e a gente convidou ele para discutir a primeira parte da neuroradiologia. Vão ter outras partes de neuroradiologia aplicada à neuroanatomia, mas que vai ser da superfície do cérebro. Então, Luiz Felipe, obrigado por vir, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Rivas, pelas belas palavras. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de falar. E é isso aí. Vou tentar mostrar para vocês um pouco do que a gente faz no dia a dia na imagem, né, para navegar dentro da anatomia dos sulcos, dos giros, o que para ponto de vista de neurocirurgia, né, vendo ali na vida real, talvez seja um pouco mais fácil, porque na imagem a gente fica restrito a planos específicos, situações específicas. Então, eu vou dar uma dica de como sair um pouco dessas armadilhas aí na imagem que podem dificultar um pouco a interpretação. Bom, então, a aula é sobre anatomia de superfície, né? Então, vamos ir destrinchando aqui, né, de fora para dentro, né, as regiões, o que é mais importante, né, de reconhecer, para diferenciar. Né? Primeiro, os hemisférios, né, a fissura interhemisférica, dividindo aí os dois hemisférios, cada hemisfério possuindo seus três polos, o frontal, o temporal e o occipital. Né? Então, a gente vê facilmente numa imagem flare no plano axial, a fissura interhemisférica preenchida por líquor fica com esse sinal escuro, né, pois a sequência flare é uma sequência que satura o sinal do líquor, então a gente tem esse sinal escuro na fissura interhemisférica e também contendo aí a foice cerebral. Os polos frontal, occipital e temporal aqui podem ser vistos nas extremidades dos respectivos lobos, né? Então são marcos anatômicos aqui fáceis de localizar em ressonâncias magnéticas, seja elas ponderadas em FLAIR, em T1 ou em T2, tá? Eu estou mostrando aqui, vou mostrar FLAIR, vou mostrar T1, vou mostrar T2, né? Sempre procurando aqui marcos anatômicos, sulcos e referências em relação aos giros. Bom, para dividir os lobos, precisamos reconhecer o sulco central, a fissura silviana e o sulco parieto-occipital. Esses são os três marcos anatômicos que vão dividir todos os lobos dos hemisférios cerebrais. Começando pela fissura silviana, a sua porção mais profunda, o tronco da fissura silviana, possui a artéria cerebral média, o segmento M1, passando dentro dele. Né? Então, esse conteúdo licórico, aqui a gente vê na sequência ponderada em T2 com um sinal bem alto de líquor, e na sequência flare já com um sinal bem baixo, saturado, o sinal do líquor. Né? Mas de uma forma ou de outra, né? Seja com um sinal alto ou com um sinal baixo, temos que reconhecer os espaços licóricos aqui do sistema nervoso central. Primeiro, a fissura silviana. Da maneira que ela vai se superficializando, a fissura silviana vai banhar, envolver a ínsula
E quanto mais ela vai superficializando, ela vai começar a se dividir agora em 3 ramos, no anterior, o ascendente e o posterior. Então a gente viu aqui a fissura silviana desde a sua origem mais profunda, no plano axial, ainda no plano axial um pouco mais superior, essa região aqui intermediária que banha a fissura silviana, e depois aqui no plano sagital, a gente consegue ver a extremidade mais periférica, vamos dizer assim, da fissura silviana, na qual ela se ramifica nesses 3 ramos anterior, ascendente e posterior. Eles vão ser importantes na divisão do lobo frontal, como a gente vai ver mais na frente, lobo a lobo. Vamos focar agora na fissura silviana. O sulco parieto-occipital vai ser a divisão aqui entre os lobos parietal, que fica na frente, e o occipital, que fica atrás. Ele tem essa disposição aqui no plano sagital, mais fácil de ver, de superior para inferior. Então, é um sulco que faz esse caminho aqui oblíquo, né, diagonal, de cima para baixo. E à medida que a gente vai descendo nos cortes axiais, esse sulco ele vai indo de trás para frente, né, respeitando aí a sua posição. Então, como que a gente faz para localizá-lo de forma rápida nos planos axiais? A gente vai olhar aqui no plano axial vários sulcos que se continuam, né? Virtualmente, claro que tem a fissura interhemisférica no meio, mas é um espaço micórico que virtualmente se continuaria de um lado para o outro. O mais profundo, o maior deles, é o sulco parieto-occipital, vai ser a divisão. Então, o que tiver à frente é lobo parietal, o que tiver atrás é lobo occipital. Então, aqui, a posição anatômica do sulco parieto-occipital nos exames de imagem. Então, vamos sempre procurar qual é o maior sulco que vai cruzar de um hemisfério ao outro nessa transição parieto-occipital, nessa região posterior dos hemisférios cerebrais, e vamos ter esse marco aqui. O que for mais profundo é o sulco parieto-occipital. Veja que a gente está vendo no plano axial. No plano sagital, não tem dificuldade, é muito fácil, é só ver aqui a característica dele, né, esse plano oblíquo, né, cruzando de cima a baixo, desde a tenda cerebelar aqui da margem superior até a convexidade. Bom, o sulco central é importantíssimo, porque aqui a gente tem a divisão, não só a divisão, né, entre o lobo frontal e o lobo parietal, mas também a localização precisa da área anatômica motora primária, que vai ficar à frente, e da área sensitiva primária, que vai ficar atrás do sulco central. Ele tem que ter uma importância anatômica e funcional, né, então devemos tentar localizá-lo com precisão. Uma dica da imagem é o sinal do ômega, a letra ômega grega, né, virado para cima, assim a gente não vai conseguir encontrar, mas se a gente colocar ela de cabeça para baixo, essa é a imagem formada pelo sulco em volta dessa área arredondada, que é o nó da mão, correspondendo à área anatômica motora primária da mão. Né? Então, aqui no giro pré-central, o nó da mão, o sulco que vai fazer a volta nesse nó da mão tem o formato da letra ômega invertida de cabeça para baixo. E assim, rapidamente, a gente consegue visualizar o sulco central. Tá? Mas temos que estar no lugar certo. Né? Se for um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a gente não vai conseguir ver o nó da mão. Mas se estiver vendo o nó da mão, ali em volta dele o sulco é o sulco central. Bom, outra coisa, né? A gente tem que tentar localizar de várias formas, porque às vezes o nó da mão pode estar deformado, né, por uma metástase ou um glioma que distorce a anatomia, né? Mas o que a gente pode ver além disso? O ramo marginal do sulco do cíngulo. Então a gente vê o ramo marginal do sulco do cíngulo fazendo a volta no giro do cíngulo, e à medida que ele se projeta em direção à convexidade, ele vai ter esse formato aqui de um parênteses, né, ou um bigode no plano axial, no topo da convexidade. Então, se a gente estiver lá em cima, no topo da convexidade, veja que eu já estou bem alto, eu não consigo ver mais o nó da mão. Então, o sinal do ômega aqui eu não tenho. Mas eu consigo ver essa estrutura em formato de um parênteses deitado, né, ou um bigode, que corresponde ao ramo marginal do sulco do cíngulo. Né? Então, essa projeção do ramo marginal do sulco do cíngulo. Isso aqui é facilmente... eu consigo identificar o sulco central de forma muito fácil. Por quê? O próximo sulco que estiver imediatamente à frente do ramo marginal do sulco do cíngulo é o sulco central. É o próximo. Não tem outro que vai se interpor aqui entre ele e o sulco do cíngulo nessa convexidade. Então, achou o sinal do parênteses, o sulco que estiver imediatamente à frente é o sulco central. Então, outra forma de achar o sulco central lá no topinho da convexidade. O que mais que a gente pode usar? Bom, o sulco pós-central, quando ele termina, ele é bífido. Na maioria das vezes, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes, ele termina e se abre. Né? E essa morfologia em garra, né? Como se fosse uma pata, assim, ela se abre, vai envolver o ramo marginal
do sulco do cíngulo, né? Então, se eu vejo essa morfologia aqui, ó, esse sulco bífido que se abre em garra envolvendo o ramo marginal do sulco do cíngulo, o parêntese, eu sei que esse é o sulco pós-central, então eu sei que o sulco que estiver imediatamente à frente dele é o sulco central, e aqui é a divisão entre o lobo frontal e o lobo parietal. Então, achou o ramo marginal do sulco do cíngulo, achou o sulco pós-central, o sulco imediatamente à frente ao central. Bom, então a gente pode achar ele olhando atrás, né, olhando ali o nó da mão, no meio da convexidade, o topinho lá em cima, e eu também posso olhar para frente, né, e localizar esse sulco que tem uma posição vertical aqui no sentido antero-posterior, no plano axial da convexidade, né, e que converge aqui em um ângulo de 90 graus, né, fazendo esse sinal do T invertido, né, com o sulco pré-central. Então, essa união do sulco frontal superior com o sulco pré-central em um formato de uma letra T, só que de cabeça para baixo, né, também é um marco anatômico importante. Então, um sulco vertical encontra um sulco horizontal, forma uma letra T. Eu sei que aqui é o sulco frontal superior e esse é o sulco pré-central. Se esse é o sulco pré-central, o sulco que estiver imediatamente atrás é o sulco central. Então, já localizei no sulco central também outra forma de conseguir localizá-lo. Outra dica, né? O córtex motor primário, ele tem um volume maior do que o córtex sensitivo primário. Então, o giro pré-central ele é mais espesso do que o giro pós-central. Então, se eu estou vendo dois giros correndo paralelo na convexidade, um é mais grosso, o outro é mais fininho, provavelmente ali eu estou entre o giro pré-central e o giro pós-central. E o sulco que estiver correndo entre os dois é o sulco central. Então, essa diferença entre os giros, né? O que não ocorre lá na porção mais anterior da convexidade e na porção mais posterior, onde os giros são mais uniformes. Mas essa transição do pré para o pós, eu tenho uma diferença, né? Mas um contraste maior entre o volume dos giros. Bom, agora vamos ver as outras superfícies, né? Então, conseguimos aqui localizar a fissura silviana. A fissura silviana vai dividir lobo frontal e parietal acima e lobo temporal embaixo. O sulco parietal occipital vai dividir lobo parietal para frente e occipital atrás, e o sulco central que vai dividir frontal para frente e parietal para trás. Então, eu consigo dividir os lobos. Agora, vamos olhar para as superfícies e tentar identificar os giros, né? Então, como que a gente vai fazer para identificar esses giros nos exames de imagem? Então, vamos começar com a superfície dorsolateral do lobo frontal. Então, quando vocês estão olhando a peça anatômica, é mais fácil porque você vê toda a convexidade, né? Na imagem seccional, às vezes a gente só tem acesso a um pedaço da imagem, então a gente tem que procurar marcos e referências. Uma referência aqui, agora eu estou no plano sagital, né, para ver a convexidade é melhor usar o plano sagital. No plano sagital, na posição mais lateral aqui da convexidade, eu vou ter aqui o encontro de um sulco horizontal com um sulco vertical, né? Então esse encontro aqui de um sulco horizontal com um vertical marca a união entre o sulco frontal inferior com o sulco pré-central. Da mesma forma que no plano axial lá em cima, eu vi a união entre o sulco frontal superior com o sulco pré-central. Aqui embaixo, na convexidade, agora no plano sagital, eu tenho essa imagem aqui no formato de uma letra T, de novo, né? Então aqui eu tenho o sulco frontal inferior e aqui eu tenho o sulco pré-central. A fissura silviana, como eu falei, se divide nos ramos anterior, ascendente e posterior. E essa divisão vai fazer com que o lobo, o giro frontal inferior, também seja dividido, né, na sua parte orbital, que fica à frente do ramo anterior, na sua parte triangular, que fica entre o ramo anterior e o ramo ascendente, e na parte operculares, que é essa que fica atrás do ramo ascendente, né, e na frente do sulco pré-central. Então, a parte operculares, triangular e orbital do giro frontal inferior vão ser aí separadas pelos ramos anterior, ascendente, e o ramo posterior vai dividir o lobo frontal e parietal que fica em cima do lobo temporal que fica embaixo. Então aqui eu tenho o sulco pré-central, sulco frontal inferior, vejo de novo aqui a união como uma letra T, né? Agora o T fica de lado, né? Lá em cima ele estava de cabeça para baixo, agora ele está aqui de lado, né? A parte aqui do T, né? De cima, e aqui o corpo do T, né? Virado para o lado de cá. E atrás do sulco pré-central, eu vou ter o sulco central, né? Então, veja de novo aqui, ó, um giro mais na frente, mais gordinho, um atrás mais fininho. Então, esse aqui é o giro pré-central, esse aqui é o giro pós-central. Eu tenho essa união em formato de uma letra T, então eu tenho o sulco frontal,
inferior, eu tenho o sulco pré-central. Então, assim a gente vai navegando anatomicamente, procurando esses marcos, né? A letra T, o giro mais grosso, um giro mais fino, o ramo anterior, o ramo ascendente, o ramo posterior da fissura silviana. Então, o giro frontal médio fica aqui em cima, né, do sulco frontal inferior. O giro frontal inferior fica aqui embaixo do sulco frontal inferior, nas suas posições orbital, triangular e opercular, né, correspondendo aqui à área de Broca, né, principalmente aqui a posição triangular e opercular do giro frontal inferior, né, do lado esquerdo, né, a dominância nos destros, mais 95%, né, e quem é canhoto, mais 75%, também vai ter a dominância do lado esquerdo para a área motora da linguagem, né, a área Broca. O giro pré-central, aqui, como a gente já viu, atrás do sulco pré-central, na frente do sulco central, e o giro pós-central aqui atrás. Aqui embaixo, os giros pré-central e o pós-central, eles se unem no giro subcentral. Então veja que o sulco central ele não vai até a fissura silviana, ele para antes, e aqui a gente tem uma união entre o giro pré-central e o giro pós-central. Então aqui eu tenho a área motora primária, né, à frente do sulco central. Agora vamos ver a superfície mais medial do lobo frontal. E aqui, como ela é mais reta, já é mais fácil de ver, né? Não tem aquela convexidade que você acaba vendo só pedaços, né, no plano sagital. Então, no plano sagital, eu consigo ver aqui o sulco rostral inferior, o giro reto envolvendo o sulco rostral inferior, o sulco rostral superior, aqui a transição do giro reto para o giro do cíngulo, né? O polo do cíngulo aqui começando, e o giro do cíngulo fazendo a volta aqui no corpo caloso. Então, o sulco do cíngulo está em cima do giro do cíngulo, né? Então, sulco rostral inferior, sulco rostral superior, sulco do cíngulo. Então, a gente vai ver o sulco do cíngulo emitindo aqui dois ramos, né, que tem essa orientação vertical, né? O primeiro, o sulco paracentral, e o segundo, o ramo marginal. Então, veja que o sulco do cíngulo emite os dois aqui, ó, o sulco paracentral e o ramo marginal, e vai delimitar essa estrutura quadrangular, que é o lóbulo paracentral, que corresponde aqui a uma parte motora e uma parte sensitiva pequenininha, que fica atrás do sulco central, que é esse sulco bem à frente do ramo marginal do sulco do cíngulo. Então, lembra que na frente do ramo marginal do sulco do cíngulo, o próximo sulco que aparecer é o central. Pronto, aqui é o sulco central. Aqui eu tenho o córtex motor, córtex sensitivo atrás. O sulco central está bem aqui, ó, imediatamente à frente do ramo marginal do sulco do cíngulo, né? Aquela mesma regra que a gente viu lá no axial, na convexidade, serve também aqui para o sagital. Então, temos a área septal, né, atrás do giro reto, né, essa área que contém os núcleos, né, sistema límbico, que é o final aqui, ó, do giro do cíngulo, termina aqui, ó, no polo do cíngulo, área septal. O giro reto, né, que faz a volta no sulco rostral inferior, o giro do cíngulo aqui fazendo a volta no corpo caloso, né, e o giro frontal superior aqui na sua posição medial da convexidade. A gente viu o médio inferior, o sagital mais lateral, e agora aqui na linha mediana a gente vê o giro frontal superior, né? Lembrando que a convexidade, então, quanto mais medial, mais alto, quanto mais lateral, mais baixo, a gente vai ficando na convexidade dos hemisférios. E o lóbulo paracentral, né, essa estrutura quadrangular, né, formada aqui pelos limites do sulco paracentral, com o ramo marginal do sulco do cíngulo. Então, lembrar que a área motora primária está aqui, ó, na frente do sulco central, né, o sulco central bem à frente do ramo marginal do cíngulo, então aqui está a área motora correspondente à motricidade da perna, né, crural, essa região paramediana crural, né, a mão lá em cima e a face mais embaixo, na convexidade. Agora vamos ver a superfície inferior do lobo frontal. Então, a superfície inferior do lobo frontal, ela é dominada aí, né, por um sulco em formato de um H, com essas duas linhas mais verticais e uma linha horizontal, formando grosseiramente aqui um H, olha aqui, ó, vertical e horizontal, né, e o sulco olfatório. Então, aqui o sulco em H e o sulco olfatório, né, onde a gente vai ter aqui o trato olfatório, o bulbo e o trato olfatório dentro, né, dessa região do sulco olfatório. Então, vejam que o sulco olfatório vai dividir aqui, ó, o giro reto do giro orbitário medial. Então, o orbitário medial fica lateral ao sulco olfatório e o giro reto fica medial ao sulco olfatório. O giro em H vai dividir aqui as porções orbitárias, os giros orbitários, né? O medial fica medial ao H, o anterior, o lateral e o posterior. A disposição dos giros é em relação à letra H, né? Na frente é o anterior, atrás é posterior,
lateral é o lateral e medial é o medial. Veja que o giro orbitário lateral, ele se continua com o giro frontal inferior. É a mesma parte, né, de cérebro. Só muda que a face, quando muda a face, muda o nome, mas é a mesma coisa. O giro frontal inferior, ele vai continuar direto aqui com o giro orbitário lateral. É uma continuidade, né? Aqui o medial. E o giro reto medial ao sulco olfatório. Aqui no meio sulco olfatório. E a área septal atrás, né, do giro reto. Lá atrás aqui a gente tem a área septal do orbitário medial. Agora o lobo frontal no coronal é bem fácil a anatomia aqui, né? Eu tenho dois sulcos dominantes, né, os sulcos frontais superior e inferior, dividindo 3 giros. Eu tenho aquele padrão de 2 sulcos e 3 giros, que é o padrão que a gente vai ver também na convexidade do lobo temporal. 2 sulcos, 3 giros, né? Os sulcos são o superior e o inferior, e os giros são o superior, o médio e o inferior. E aqui embaixo eu tenho um sulco olfatório, dividindo o giro reto do giro orbitário medial. O giro reto e o orbitário medial. E aqui os giros frontais inferior, médio e superior. É onde a gente tem a anatomia mais simples, né? Na convexidade frontal e na convexidade temporal. 2 sulcos, 3 giros. Agora vamos para o lobo parietal, na superfície lateral. Então, a superfície lateral aqui do lobo parietal já tem uma anatomia um pouco mais difícil, né? Porque são linhas arbitrárias que dividem aqui o que é parietal, o que é temporal. Não tem um marco bem definido, né? Como a gente vê o sulco central ali dividindo o frontal do parietal. Aqui são linhas imaginárias, né? Então a gente vai fazer aquele mesmo exercício, né? Achar o giro pré-central, o giro pós-central. O sulco central está aqui, ó. Veja, tem um sulco horizontal encontrando um vertical. Então esse aqui é o sulco frontal inferior, esse aqui é o sulco pré-central. Atrás é o sulco central. Se esse aqui atrás é o sulco central, esse que está atrás dele é o sulco pós-central. Então aqui eu tenho o giro pré-central e o giro pós-central. E agora, como que divide o que é parietal e o que é temporal aqui? Tem que passar uma linha imaginária no final da fissura silviana, né? E essa linha imaginária no fim da fissura silviana é que vai dividir o que é parietal acima e o que é temporal embaixo. E aqui a gente tem o sulco temporal superior. O sulco temporal superior e a fissura silviana são importantes para entender essa anatomia aqui dessa transição parieto-temporal, né? Mas, do ponto de vista anatômico, essa linha é arbitrária, né? Não tem nenhum marco. Você termina a fissura silviana, passa uma linha reta aqui. Veja que essa reta pode ser um pouco assim, mas aqui para cima vai ser parietal e para baixo vai ser temporal. E aqui a gente vai ter o quê? O giro pós-central, né, atrás do sulco central, o giro pós-central. O giro supramarginal, envolvendo o final da fissura silviana. E o giro angular, que fica na frente, né, do término do sulco temporal superior. Então, o sulco temporal superior acaba, na frente está o giro angular. A fissura silviana termina, envolvendo ela está o giro supramarginal. Então, o giro supramarginal envolve a fissura silviana e o giro angular fica na frente do término do sulco temporal superior. E essa linha imaginária no final da fissura silviana é que vai dividir eles, né, do giro temporal superior e temporal médio. O giro supramarginal mais o giro angular formam o lóbulo parietal inferior, né? E a gente sabe que tem importância aí na área da linguagem, né? Aqui fica a área de Wernicke anatômica, na porção posterior do giro temporal superior, do lado esquerdo. A gente sabe que também esse é um conceito anatômico, mas que funcionalmente ele é questionável, né? Não se acredita mais que exista essa área de Wernicke, como foi descrita por Wernicke, e com a função que o Wernicke descreveu. A gente sabe que essa área não é uma coisa real, né? Essa função ela é muito mais espalhada, né, em todo o lobo temporal, e essa transição parietal, incluindo também giro supramarginal e angular, mas anatomicamente tem uma função, essa porção posterior do giro temporal superior, né, e classicamente é descrita como área de Wernicke, embora esse conceito já seja um pouco até ultrapassado. Bom, lobo parietal, a sua superfície lateral, né? Então, como o lobo frontal, né, a gente vê aqueles sulcos verticais encontrando um sulco horizontal, eu também vou ter essa mesma disposição no lobo parietal. Então, aqui, o sulco vertical é o sulco intraparietal, que vai se encontrar com o sulco pós-central. Então, a gente tem o sulco central, o pré e o pós, e do sulco pós-central sai também um sulco vertical, que é o sulco intraparietal, formando esse aspecto em letra T, agora na sua posição normal. A gente tinha o T de cabeça para baixo aqui, formado pelo sulco frontal superior e o sulco pré-central.
Agora eu tenho um T, cabeça para cima, formado pelo suco intraparietal com o suco pós-central, tá? Então, o suco pré-central tem o frontal superior, o pós-central tem o intraparietal. E aqui a gente divide, né, o lobo parietal. Aquilo que tiver medial ao suco intraparietal também está superior, e é o lóbulo parietal superior. E aquilo que tiver lateral ao suco intraparietal também está inferior, porque lembra que a convexidade, né, o que tiver medial está para cima, o que tiver lateral está para baixo. Então aqui é o lóbulo parietal inferior. Então eu vou ter o giro pós-central, logo atrás do suco central, eu vou ter o lóbulo parietal superior, medial e superior ao suco intraparietal, e o lóbulo parietal inferior, lateral ao suco intraparietal. Então, veja que a gente vai tentando encontrar esses marcos anatômicos. O suco intraparietal tem essa disposição relativamente vertical, né, nessa transição parieto-occipital aqui atrás, e o suco parieto-occipital tem essa disposição horizontal. À medida que no plano coronal eu for indo para trás, esse suco parieto-occipital ele vai se deslocar para cima, né? E à medida que eu for indo para frente, ele vai se deslocar para baixo. Então, o sentido dele é de cima para baixo, de trás para frente. E o suco intraparietal mantém aqui a sua posição verticalizada, né? Então, olhando aqui e desenhando esses marcos, talvez o suco intraparietal está aqui, o parieto-occipital está aqui, o suco calcarino está embaixo, tá vendo? O suco calcarino ele se mantém na mesma posição, porque ele é horizontal, mas o parieto-occipital ele vai subir, indo para trás, e descer, indo para frente. Então, aqui eu tenho o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior, respectivamente aqui medial e lateral ao suco intraparietal. A superfície medial do lobo parietal é mais simples, né? E ela é menor em volume, né? A lateral ela abre, a medial ela é mais fechadinha e corresponde ao precúneus, que está atrás do ramo marginal do suco do cíngulo e na frente do suco parieto-occipital. Então, o ramo marginal do suco do cíngulo e suco parieto-occipital delimitam essa estrutura que é o precúneus. E o suco subparietal delimita e separa, né, o precúneus do giro do cíngulo. Então, aqui, precúneos, né, margeado aí pelo lóbulo paracentral, pelo giro do cíngulo embaixo e pelo cúneus atrás. Agora vamos ao lobo occipital. A superfície medial ela é mais fixa, a lateral um pouco mais variável. A superfície medial do lobo occipital contém o suco parieto-occipital, delimitando aqui o precúneus na frente e o cúneus atrás, e o suco calcarino, que é horizontal. O parieto-occipital ele tem essa inclinação, o suco calcarino é reto, horizontal. Isso faz com que essa estrutura fique em formato de uma cuneiforme triangular. E a gente chama de cúneus, essa parte do lobo occipital, que tem esse aspecto triangular. Embaixo a gente tem uma parte do lobo occipital que é mais reta e é chamada de giro lingual, né? Então tem o cúneus e o giro lingual, formando aqui as estruturas do lobo occipital na sua superfície medial. Lembrando que nas margens superior e inferior do córtex que margeiam o suco calcarino, né, nas margens do suco calcarino, eu tenho o córtex visual primário. O lobo occipital, né, na sua superfície posterior-medial, ele vai ser dividido em cima, né, no seu limite mais antero-superior, pelo suco parieto-occipital. Né? E aqui eu vou ter o suco calcarino dividindo as duas porções do lobo occipital, né? Acima, o cúneus, e abaixo, o giro lingual. Veja que o suco occipital transverso, ele é um suco transversal, né, como o nome fala, no final do suco intraparietal, que vira suco intraoccipital, e ele acaba no suco occipital transverso. Veja que o suco intraparietal, ele ultrapassa o limite, né, do lobo parietal, ele entra no lobo occipital. Olha aqui já é o limite, aqui acabou o parietal, já começou o occipital, mas ele continua e termina nesse suco occipital transverso. Na margem lateral, a gente tem o suco occipital lateral, que é uma continuação do suco temporal superior. Então, se eu pegar o suco temporal superior e continuar lá para trás, eu tenho um suco occipital transverso, né, dividindo aí, né, os giros occipitais médio, inferior, né, e o superior, que fica medial ao suco intraoccipital, né, essa porção occipital do suco. Então, a gente pode dividir essa convexidade aqui em giros occipitais superior, médio e inferior. Mas ela é mais variável, ela é mais fixa, essa convexidade medial, onde a gente tem no parietal precúneus,
o cúneus e o giro lingual no lobo occipital. Então, esses dois, cúneus e giro lingual, compreendem aqui o lobo occipital, e o pré-cúneus já é parte do lobo parietal. Então, aqui seria o limite, no sulco parieto occipital. E o córtex visual primário ali nas margens do sulco calcarino. Agora vamos para o lobo temporal. Na sua superfície lateral, que é um pouco mais simples, a medial e a inferior, um pouco mais de complexidade. A superfície inferior, vejam que a gente tem aqui dois sulcos, né? Então a gente tem aqui o sulco colateral, né? E o sulco occipito-temporal, dividindo aqui, ó, os giros parahipocampal, fusiforme, né? Ou pode ser chamado também de occipito-temporal lateral, e o giro temporal inferior. Então a gente tem dois sulcos, três giros. Na porção occipital, a gente chama esse giro, que é a continuação do parahipocampal, de giro occipito-temporal medial. Veja que ele bifurca aqui, ó, no istmo do cíngulo, né? Então o giro parahipocampal no lobo occipital, ele vai virar o giro occipito-temporal medial, e também uma parte dele forma o istmo do cíngulo e faz a volta como o sistema límbico, né? Então tanto o giro parahipocampal quanto o cíngulo fazem parte do arco do sistema límbico. Na superfície lateral, ele é mais simples, né? Segue aquele esquema do lobo frontal. Dois sulcos, três giros, né? Giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. O seu limite posterior é uma linha imaginária, que é uma continuação do sulco parieto occipital com a incisura occipital. Então, a gente tem uma continuação, uma linha imaginária. Então, vejam que essa transição entre o parietal, o temporal e o occipital na convexidade, ela é imaginária, não tem aí um marco anatômico fácil, né? Então é uma continuidade do sulco parieto occipital, atravessando aqui uma linha que passa pelo plano da incisura occipital. E também essa outra linha que vai direto até o final da fissura silviana. Então, se eu passar uma linha do final da fissura silviana direto em contato com essa linha, que é uma continuação do sulco parieto occipital na convexidade, eu vou ter aqui a divisão entre o lobo parietal, que está acima dessa linha horizontal, o temporal, que está abaixo dessa linha horizontal, e o occipital, que está atrás dessa linha diagonal, que é uma linha como se fosse uma continuidade do sulco parieto occipital na convexidade. Então, veja que é uma definição anatômica mais arbitrária, né, sem um limite definido. Bom, e o lobo temporal na superfície lateral, como eu falei, são dois sulcos, três giros. E a gente tem três giros que se comportam normalmente como giros temporais, né, com essa disposição antero-posterior, são giros alongados, dispostos de frente para trás, e eu tenho um giro que tem uma disposição transversal, mais diagonal. Então, esse é chamado giro occipital transverso, ele fica aqui em cima. E a fissura silviana é o limite superior do lobo temporal. O subtemporal superior, o temporal inferior, como eu já falei. E aqui a gente vai ter os giros temporal transverso, o giro de Heschel, lembrando que nele está a parte do córtex auditivo primário, o giro temporal superior, o temporal médio e o temporal inferior. Então, esse é o limite superior do lobo temporal, fissura silviana e as suas subdivisões. Aqui a gente vê agora num plano sagital, a fissura silviana, os três giros temporais que tem essa disposição antero-posterior, e só um deles aqui que está com um plano transversal. Então, quando eu corto ele no plano sagital, ele fica num plano axial do giro, né? O axial do giro occipital, do giro temporal transverso. Então, o temporal superior, médio e inferior, e o temporal transverso anterior, que é a área auditiva primária do giro de Heschel. Então, giro temporal transverso, né? Lembrar que na área córtex auditivo primário, giro temporal superior, né? E lembrar da proximidade com a área de Wernicke, né? Assim, lembrar que não é um conceito atual, né? Mas é uma área anatomicamente importante na linguagem, mas ela é muito mais espalhada do que essa bolinha que eu pintei em azul aí, né? Então, não vai achar que é só isso aqui, a área de Wernicke. O giro temporal médio e o giro temporal inferior. O sulco hipocampal, né, separa a formação hipocampal, que é parte da região mesial do lobo temporal, é uma parte importante, né, na compreensão, no aprendizado, né, na memória e aprendizado, e a gente termina aqui a formação hipocampal com o sulco hipocampal. Depois temos o sulco colateral e o occipito temporal. Então, esses dois sulcos aqui, o colateral e o occipito temporal, vão delimitar os três giros da porção inferior, que são os giros parahipocampal, o occipito temporal lateral e o giro temporal inferior. Tá? Giro temporal superior,
médio e inferior. Né? E aqui o suco occipitotemporal, giro fusiforme ou occipitotemporal lateral, e o giro parahipocampal. O occipitotemporal lateral também é conhecido como fusiforme, né? E do lado direito é o responsável pelo reconhecimento da face. Agora vamos para a ínsula, né? Já na parte final aqui da aula dos sucos da convexidade. Então, o opérculo seria essa região que fecha a ínsula, né? O opérculo do latim é uma tampa, então é a tampa que fecha a ínsula. A ínsula ficaria aberta se não houvesse a opercularização, que é esse processo de fechar a ínsula, que é responsabilidade dos 3 lobos, o frontal, o parietal e o temporal, fecham a ínsula dentro da estrutura da fissura silviana. Então a fissura silviana fecha. Se eu abrir aqui essa região opercular, eu consigo ver a ínsula, né? E aqui na ínsula ela se divide em 3 giros curtos que convergem para um ápice e 2 giros longos que têm esse trajeto paralelo, essa posição mais inclinada, divididos pelo sulco central da ínsula. Então, o sulco central da ínsula é a divisão entre essa estrutura que tem uma morfologia triangular, né, na qual 3 giros convergem para um ápice, esses são giros curtos, né, e aqui a gente tem mais uma função límbica da ínsula, e os 2 giros que são os giros longos, que tem mais uma função visceral, de sensibilidade, gustação, né? Então a gente tem funções diferentes aí para a porção anterior e a porção posterior da ínsula. Então aqui os 3 curtos e os 2 longos. E a região opercular cobrindo como uma tampa essa região da ínsula, formada aí pela fissura silviana e o fechamento pelos 3 lobos. É isso, então. Aqui a revisão da anatomia de superfície fica por aqui. Obrigado aí. Fico à disposição aí. Se precisarem de alguma aula, alguma coisa, é só chamar, Ribas. Luiz, parabéns pela aula aí. Primeiro, agradecendo. Realmente, eu sempre falo que a anatomia é uma ciência básica, né? Todo mundo que gosta de neurociências tem que entender um pouco da neuroanatomia, para a gente ter uma linguagem comum e tudo mais. E aí, mas a anatomia não é uma ciência que nós vemos todos os dias, né? A gente vê muitas vezes a anatomia através de uma outra realidade, né? A gente vê através de um desenho, através da fisiologia, e a gente vê através da radiologia. Então, a maioria dos profissionais da saúde, dos médicos, e quase a totalidade, né, das pessoas vai ver a anatomia através da radiologia. Então, a radiologia vira quase que uma ciência básica, né, para os profissionais da saúde, para os médicos, para todo mundo. Então, eu sempre falo assim que eu não vejo um pulmão há muitos anos. Eu acho que, para falar a verdade, só vi 1 ou 2 vezes, mas eu posso ver um pulmão todos os dias, né, através de um raio-x de tórax. E então faz sentido estudar a anatomia junto com a radiologia, né, que nem nas suas aulas, eu sei que você dá aula de anatomia, na Faculdade de Medicina do Einstein também, né? E tem esse conceito de ser mais da morfologia, né? Da coisa ser estudado em conjunto, porque acho que por causa dessa questão mesmo, né? É a radiologia que vai ter mais contato com o profissional no final das contas mesmo. Então, se a Leila, se o doutor Evandro quiser comentar alguma coisinha também, depois a gente abre para alguma dúvida. Eu sei que a aula já foi bastante completa. Mas... Eu acho que o mais importante é a gente perceber essa transposição, né, do que é a anatomia tridimensional e mesmo na parte da radiologia, quando a gente vai ver tridimensionalmente, que algumas vezes a gente consegue fazer essa reconstrução, né, mas eu acho que é importante para a gente conseguir transpor isso para a anatomia que a gente está usando na cirurgia e tudo mais, e vice-versa, né, porque é a mesma coisa, né, o radiologista está acostumado com uma anatomia, a gente está acostumada com outra anatomia, né? E é importante a gente estudar os métodos de imagem, porque até eles vão evoluindo e a gente vai conseguindo delimitar melhor alterações, né, nos exames que ajudam a gente na cirurgia e tudo mais. Então, acho assim, esse conhecimento é fundamental para a gente conseguir executar corretamente o nosso trabalho. Legal. Obrigado. E vocês, é importante vocês olharem antes, né? Porque depois a janela lá da cirurgia é pequena, né? Na imagem dá para você correr para frente, passar, né? Mais fácil, né?
tem que parar no meio da cirurgia e voltar lá na imagem para olhar. Verdade. Mas muitas vezes a gente também se confunde nisso. E vocês, né? A gente sempre está discutindo com vocês, assim, perguntando, essa lesão tá onde? Ela tá, né? Às vezes a gente se confunde também na imagem e vocês acabam tirando as nossas dúvidas em relação a isso, às vezes até de localização e tudo mais. Eu acho que aí, a Leila sabe, a radiocirurgia, ela depende muito dessa anatomia, muito, muito. Nós, principalmente nas malformações arteriovenosas, que envolvem essas estruturas que ele definiu, que ele mostrou para a gente aí, lobo frontal, a região da mão, todas essas coisas, porque cada região dessa tem um limite de dose, que a gente chama de constraint, que a gente pode dar nessas estruturas. Então, quando nós tratamos uma MAV que é circunjacente, que é próxima à área da mão, a preocupação em termos de dose, de definição, de quantidade, de volume que a gente está irradiando é fundamental. Então, toda essa anatomia cortical para a gente, ela é dinâmica, ela é contínua, sempre. E a gente volta, quando necessário, aos conceitos, né? As definições anatômicas básicas. A gente tem essa oportunidade na radiocirurgia, porque a gente tem em mãos a internet, tem em mãos aulas, assim como essa aula, que nós podemos voltar e definir qual a relação de cada estrutura com a malformação arteriovenosa, por exemplo. Então, essa aula é fundamental para quem trabalha com radiocirurgia, não só para microcirurgia, mas para a gente que trabalha com microcirurgia, é realmente muito importante. Obrigado. Uma outra coisa que a gente sempre comenta nas nossas aulas também é que, particularmente, a anatomia do cérebro, ela é muito não uniforme entre as diferentes pessoas, né? Embora tenha um certo plano diretor entre as diferentes pessoas, ela não se mantém a mesma, nem do lado direito e esquerdo. E aí, com a radiologia, é a forma de nós conseguirmos individualizar, ver a anatomia daquele indivíduo mesmo e conseguir individualizar e fazer o tratamento direcionado, tratamento individualizado, né? Embora algumas áreas da medicina lidam com populações no geral, uma medicina mais epidemiológica, assim, a grandíssima maioria da medicina é uma medicina individualizada, é para o paciente, para aquele indivíduo sozinho, né? E aí a radiologia permite isso, da gente ver a anatomia daquela pessoa em si e se preparar para os mais diversos tratamentos, que seja, que nem o doutor Evandro comentou, um desenho de uma radiocirurgia, ou que seja para uma neurocirurgia em si, ou que seja para avaliar se uma quimioterapia está tendo resposta sim ou não, se uma radioterapia teve resposta, ou para o Luiz mesmo, para fazer um diagnóstico, né? Então, cada um vai ver o exame da radiologia buscando algumas informações. Cada especialidade vai buscar um certo tipo de informações para fazer com que a sua prática seja possível, mas isso de uma forma muito individualizada, isso que é legal. Então, o que o Luiz mostrou são conceitos gerais, uma terminologia geral, mas uma terminologia que tem que ser adaptada paciente a paciente. Isso sim, acho que é a grande revolução da radiologia, né? Poder ver a anatomia individualizada de cada um. Acho que a gente... Eu acho que na radiocirurgia também tem outra questão importante, porque é independente da lesão, né? A gente tem que desenhar também os órgãos de risco, que são estruturas normais, né? Porque a gente, na verdade, está limitando a dose que essas estruturas recebem também. Então, a anatomia comum também é necessária, não só quando a gente tenha alguma lesão ou algo assim. Mas que nem você comentou, você quer salvaguardar um nervo, sei lá, em um indivíduo pode estar 1 milímetro para a direita. Isso. E quando você tem um tumor, ele pode estar um pouco desviado e tudo mais, mas, por exemplo, às vezes a lesão nem está perto, mas eu tenho que desenhar a cóclea, eu tenho que desenhar o nervo óptico, eu tenho que desenhar a hipófise, eu tenho que desenhar o tronco, estruturas que são radiosensíveis, né, que eu... Não. Luiz, algumas mensagens aqui que o pessoal colocou no chat, todo mundo agradecendo. A gente tem o plano de disponibilizar a aula, sim, Débora. Depois a gente fala com o doutor Luiz e edita a aula para ficar nos moldes para ele ver.
Também a doutora Marcela, que é uma radiologista aqui, também perguntou se isso vai ser convertido numa pós. É o plano sim, Marcela, depende um pouco da disciplina da neurocirurgia, mas vai ser uma pós aberta a todo mundo, então depois pode escrever para a gente te manda o caminho para achar ela, mas é um plano só para o ano que vem. Acho que alguém mandou em espanhol aqui. Muito bueno, felicitações, doutor Hugo. Graças. Então, acho que é isso, gente. Acho que a aula é uma aula bastante completa, né? E depois a gente vai tentar disponibilizar. É uma aula que todo mundo tem que ver algumas vezes, se não dezenas de vezes, até ter esse conhecimento muito assim organizado. E o doutor Luiz, gostei do jeito de dar aula também, né? A gente vê a didática, eu gosto de dar aula e a gente aprende com os outros professores dando aula. E o Luiz apresentou tudo de uma forma muito, muito didática, né? Então, acho que é muito bom para a gente poder organizar as nossas ideias também. Parabéns pela aula, Luiz. Legal. Boa noite. Obrigado, Ibas, Leila, Evandro, obrigado pelo convite.